Dando continuidade, eu queria apresentar a vocês uma parceira nossa de longa data, a doutora Carolina. Fica à vontade. Caroline! Então, obrigada, John. Bom, acho que, então, conheço a maioria de vocês, né, gente? Então, sejam bem-vindos. Vamos falar de um assunto que eu adoro, né? Para quem eu já conheço há mais tempo, vocês sabem que a minha predileção é pelos assuntos políticos, né? Minha especialidade é direito eleitoral. Então, dentro disso, me foi proposto conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito das possibilidades que a gente tem de prorrogação de mandato. O que está acontecendo na Câmara dos Deputados? Eu tenho ouvido muita gente dizer o seguinte: não, mas a proposta de emenda... Ó, quase aqui. Proposta de emenda 49 já caiu, isso não vai acontecer. Sim, proposta de emenda 49 já caiu, não vai acontecer, mas nós temos outras. Como é que funciona a tramitação de uma PEC? O que é uma PEC? Essas PECs, essas propostas de emenda à Constituição para prorrogar mandato, elas têm possibilidade de passar ou não? Qual é o tempo de prorrogação? Quais são os ideais? O que falta, né, para essa prorrogação efetivamente ocorrer ou não? O que motiva os nossos deputados, os nossos senadores? E vai acontecer para 2020? Né? Temos prazo? Como é que funciona? Então, a minha ideia é conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito disso. Eu quero começar introduzindo com vocês o que é efetivamente uma PEC, o que é uma proposta de emenda à Constituição. Vocês sabem que a gente tem lá a Constituição de 1988, né? Uma Constituição que já tem mais de 30 anos, e que, ao longo do tempo, vem sofrendo algumas modificações. Todas as propostas, todas as modificações que a Constituição eventualmente sofra, ela é objeto de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. É um projeto, com uma tramitação especial, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que tem algumas características específicas, tem alguns requisitos específicos. As PECs, elas tramitam de forma diferente na Câmara e no Senado. Diferente de um projeto de lei normal, elas têm uma tramitação específica. Então, que está prevista no artigo 60 da Constituição. O que diz esse artigo 60 da Constituição? Ele diz que a Constituição ela pode ser emendada apenas nesses 3 casos. Tá? Isso está no material de vocês, mas vamos... para a gente esmiuçar. A proposta de emenda à Constituição, ela precisa de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou ela pode ser proposta pelo presidente da República, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas. O que significa isso, pessoal? Uma proposta de emenda à Constituição, diferente de um projeto de lei, ela tem, para ela ser apresentada no Congresso, ela precisa ser apresentada por uma dessas 3 figuras. Não tem a possibilidade de um deputado, individualmente, fazer uma proposta de emenda à Constituição e obter êxito. Isso não acontece. Mesmo que a proposta ela seja inicialmente produzida por um único deputado, para ela ser apresentada e para ela tramitar junto à Comissão de Constituição e Justiça, ela precisa ser apresentada por uma dessas 3 figuras. Ou 1/3 dos deputados ou dos senadores, ou o presidente da República, ou mais de metade das Assembleias Legislativas do país. E, nesse caso, quando for apresentada a proposta por mais de metade das Assembleias Legislativas, cada casa tem que ter mandado a aprovação da metade dos seus membros, da maioria dos seus membros. Então, bem expressivo o número de deputados que precisa se manifestar para que uma proposta de emenda à Constituição chegue no Congresso. Bom, aí a gente tem o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Nós tivemos agora recentemente uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí vocês vão me dizer o seguinte: professora, essas propostas, algumas das propostas que eu vou mostrar para vocês aqui, estão tramitando no Congresso há muito tempo. Por que só agora a gente está falando nisso? Só agora nós estamos falando nisso porque a Constituição ela diz justamente que, se houver uma intervenção federal em algum dos estados da federação, não poderão tramitar PECs. Ou seja, enquanto o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal,
todas as PECs ficaram suspensas. A análise de todas as PECs. Então, a gente tem PEC lá que foi apresentada em 2005, em 2009, em 2015, que ficaram sobrestadas durante o período da intervenção federal. Tá? Então, a gente tem essa exigência da Constituição. Aí, a gente tem o seguinte dispositivo no parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Bom, aqui a gente tem um outro problema. As PECs, elas normalmente demoram para tramitar nas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, porque elas precisam de aprovação 2 vezes. Vocês devem estar, é possível que estejam acompanhando, por exemplo, aqui no Estado, o governador Eduardo Leite, na semana retrasada, encaminhou, vocês devem ter visto, para a Assembleia, uma proposta de emenda à Constituição estadual, para que não houvesse plebiscito no caso das privatizações. Chegaram a ver isso? Quando ele encaminhou pela primeira vez, os discursos e as entrevistas do governo eram no sentido de dizer o seguinte: não, mas a gente ainda não está... tiveram aprovação no primeiro turno, e aí o discurso foi no seguinte sentido: a gente ainda não está tranquilo, porque precisa da segunda votação, precisa de uma segunda aprovação. E aí, com o passar do tempo, houve a segunda votação e essa proposta de emendar a Constituição estadual foi aprovada no Estado. Na União, para propostas de emenda à Constituição Federal, a gente tem esse trâmite nas 2 casas. Então, isso passa no Congresso, depois vai para o Senado, e a gente precisa dessa aprovação com um número muito expressivo, né, de pelo menos 3/5 dos votos nas 2 casas. Então, a gente tem um trâmite bastante rígido. Por que isso, pessoal? Porque a ideia do Constituinte, lá em 88, era de que a Constituição, ela, de regra, não pode ser alterada. Nós temos que ter propostas que sejam efetivamente vantajosas a nível nacional, propostas que efetivamente tenham um fundo e uma aprovação da grande maioria dos nossos legisladores. Então, isso é o que dispõe o artigo 60 da Constituição. A gente ainda tem a seguinte situação, nessa parte de trâmite. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Aqui a gente tem uma grande diferença no processo legislativo, pessoal, em relação aos outros projetos de lei. Um projeto de lei, vamos fazer um exercício lá no nosso município, tá? Quando o projeto de lei ele vai para a Câmara, tá? Vocês votam o projeto, aprovam o projeto. O que acontece com esse projeto? Depois que ele é aprovado na Câmara? Volta para o Executivo para sanção ou veto. Na PEC, a figura do Executivo não existe. O presidente não tem o poder de sancionar ou vetar uma PEC aprovada no Congresso. A PEC, quando aprovada pelas 2 casas, com a maioria dos seus membros, ela vai automaticamente ser promulgada pela Câmara e pelo Senado. Não vai passar pela sanção ou veto presidencial. Então, é uma proposta, é um projeto que tramita eminentemente no Legislativo. Então, ela tem essa característica de ser extremamente atrelada ao Legislativo. Aqui a gente tem algumas considerações, pessoal. A figura do presidente da República pode propor uma PEC. E essa seria a única forma de intervenção do chefe do Poder Executivo numa PEC, a propositura. Fora isso, a decisão é única e exclusivamente do Parlamento. Tá? Então, a gente tem aqui uma grande diferença em relação aos outros modelos normativos, né? Não haverá sanção ou veto pelo presidente da República. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tenha como objeto abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. O que é isso, pessoal? Esses 4 pontos jamais poderão ser atacados por uma PEC. PEC nenhuma vai poder versar sobre
a forma federativa, o voto direto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Esses 4 incisos, pessoal, eles têm previsão ampla na Constituição sobre a defesa individual de cada um deles. Então, assim, mesmo que haja uma proposta que, porventura, queira tornar o voto aberto e não secreto, isso não tramitará. Tá? Isso será, de pronto, barrado na CCJ, tendo em vista que essas 4 matérias não são objeto de proposta de emenda à Constituição. Não é possível. São assuntos sobre os quais não poderá haver discussão. A matéria constante de uma proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Quando é que inicia uma sessão legislativa, pessoal? Vocês têm ideia? Sim ou não? Exato, 2 de fevereiro. Tá? Então, o que acontece com esse parágrafo do artigo 60? A sessão legislativa no Congresso inicia em 2 de fevereiro. Se nós tivermos uma PEC rejeitada dia 20 de fevereiro, significa dizer, pelo parágrafo 5º do artigo 60, que esta PEC só poderá ser objeto de nova tramitação a partir de 2 de janeiro do ano seguinte. Em contrapartida, se nós tivermos uma PEC rejeitada lá em 20 de dezembro de 2019, ela já poderá ser reapresentada em 2 de fevereiro. A Constituição, ela preserva a sessão legislativa. Então, cada PEC só poderá ser reapresentada em nova sessão legislativa. Significa que, se a gente tiver algum problema com uma PEC, não significa que ela não vai poder voltar à pauta. Nós vamos poder tratar desse assunto de novo, só que respeitado o prazo da nova sessão legislativa. Então, isso é o que diz a Constituição Federal em relação ao trâmite da PEC. Aí a gente tem uma outra observação para fazer. Eu coloquei ali que a gente tem como possibilidades a propositura pelos membros da Câmara e do Senado, pelo presidente ou pela maioria das assembleias. Eu não falei a respeito de propositura popular. Alguém pode ter pensado, tá, professora, mas o povo, é possível que a gente tenha iniciativa popular? Como, por exemplo, vocês devem ter visto, ou alguns devem ter assinado, recentemente a gente teve, de iniciativa popular, aquele projeto relacionado às 10 medidas contra a corrupção. Viram isso? Alguém assinou aquilo? Pois é, isso era de iniciativa popular. A gente também teve de iniciativa popular a lei da ficha limpa, por exemplo, que hoje, né, é extremamente falada e difundida. Uma PEC pode ser proposta por meio de iniciativa popular? Não. Tá? Nós, cidadãos comuns, não poderemos nos reunir para propor emendas à Constituição. Não é uma possibilidade. Tá? Então, também tem essa vedação em relação à propositura popular. Tá? O que faz com que solidifique, né, o nosso entendimento de que a PEC ela exige um grande trabalho dentro do Legislativo. Isso tem que partir do Legislativo. A competência é quase que, na sua maioria, legislativa, à exceção do presidente. Aqui eu coloquei os números para vocês, pessoal, para ficar bem claro e bem fácil da gente compreender, né? O artigo 60 da Constituição fala que a propositura da PEC ela pode ser por 1/3 dos deputados. Quanto é que é 1/3 dos deputados? 171. Bom, então, para propor uma PEC, no mínimo 171 deputados têm que concordar com aquilo. Se não tiver a concordância desses 171, ela não é nem proposta. Aí ela pode ser proposta pelos senadores. Nós temos 81 senadores para propor, no mínimo, 27. Tá? Tem que juntar lá 27 senadores. E a gente tem aquele inciso da metade das casas legislativas do país. No caso, nós temos 27, né? A metade, 14. Temos que reunir lá 14 assembleias para poder
propor uma PEC, além da figura do presidente da República. Isso para propor, pessoal. E aí, eu quero deixar bem claro a seguinte diferença. Existe um quórum mínimo de proposição e existe um quórum mínimo de aprovação. São números completamente diferentes. Para propor a PEC, a gente precisa de, no mínimo, 171. Mas, para aprovar, a gente precisa de um número maior. Aí, para quem está acompanhando essa matéria na Câmara e no Senado, vocês devem ter visto que agora, recentemente, houve, por parte de um determinado deputado, alavancado por um outro grande número que se seguiu, de uma proposta, que foi a PEC 49, de emenda à Constituição para a prorrogação dos mandatos. Essa proposta, num primeiro momento, foi afastada. Por quê? Porque, em que pese o rol do artigo 60 seja taxativo, precisamos de 171 deputados para propor a PEC. Essa PEC havia sido proposta por 169 deputados. Tá? Então, não teve o número mínimo de propositura. Aí, com base nisso, apresentou-se outra. Já vamos falar disso. Beleza. Então, temos ali o número mínimo de participantes para propor a PEC. Entrou a PEC na Câmara. O que acontece? Chegou lá o projeto. Qual é o primeiro passo? A PEC chega e é enviada, num primeiro momento, para a CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Isso tem lá nas casas legislativas de vocês, né? Vocês devem ter lá uma CCJ. Bom, a PEC, primeira coisa que acontece com ela é o envio para a CCJ. Nesse momento, ela começa a tramitar na Câmara e a CCJ tem 5 sessões para dizer se aceita ou não a proposta, que foi o que aconteceu com a PEC, que foi remetida de volta ao deputado que encabeçou a propositura. A CCJ disse, olha, temos um problema aqui de quórum para a propositura. Volte para a análise dos propositores. Então, a CCJ tem 5 sessões para analisar isso. Se a CCJ aceita a proposta, a gente diz que a proposta teve a admissibilidade aprovada. Bom, mas o que é que a CCJ analisa, pessoal? A CCJ analisa o conteúdo ou a CCJ analisa os requisitos? O que a CCJ faz? Analisa o mérito da questão? A CCJ, pessoal, não analisa o conteúdo em si, tá? Não analisa o mérito. Ela, assim como ouvi o colega respondendo aqui, a CCJ ela analisa a legalidade, a constitucionalidade. E só depois de feita essa análise é que a PEC segue a sua tramitação. A primeira coisa que a CCJ faz é dizer, bom, foi proposta ou não pelo número mínimo de propositores necessários, estamos em estado de intervenção federal, estado de sítio ou de guerra? Não, não estamos. Então, a PEC tem condições de continuar o seu trâmite. Essa é a primeira análise que é feita lá pela CCJ. Então, a CCJ se manifesta pela constitucionalidade referente ao artigo 60 ou não da proposta. Pois bem, para dar um parecer da CCJ, para dizer se a proposta é constitucional ou não, se nomeia um relator. E esse relator vai se manifestar por admissibilidade integral, admissibilidade com emendas ou inadmissibilidade da proposta. É isso que o relator da CCJ faz. Aí aqui, pessoal, a gente tem uma outra consideração a fazer. E vocês vão ver agora nos projetos que eu vou apresentar para vocês na sequência o trâmite exato disso. O que se faz inicialmente é nomear um relator. Esse relator vai fazer o resumo da PEC e vai se manifestar. Isso não significa que a posição do relator seja a posição terminativa da CCJ. O relator dá o seu parecer em relação à admissibilidade ou não da proposta,
e depois disso a proposta ainda precisa ser discutida. Então, a gente tem um subdebate da PEC na CCJ. Olha o que diz. O relator vai ler o texto para a CCJ para depois iniciar a discussão. Os deputados que compõem a CCJ podem requerer prazo para analisar a proposta e poderão ter prazo de até 2 sessões para fazer a análise. Se o plenário da CCJ achar que a discussão é suficiente, pode decidir pelo encerramento da análise se pelo menos 10 deputados já tiverem falado. O que é isso, gente? O relator profere a sua manifestação, o seu entendimento, e os demais deputados que compõem a CCJ podem se manifestar sobre aquilo. E aí isso pode se arrastar, pode levar mais um tempo dentro da CCJ. Se houver consenso dentro da CCJ, o que eles podem fazer? O que os deputados podem fazer? Se reúnem, 10 deles se manifestam e aí encerra o trâmite na CCJ. Isso é muito mais um procedimento de construção dentro da CCJ, né, do que qualquer outra coisa. Então, se houver interesse de que aquilo ande rápido, os deputados têm essa prerrogativa de agilizar o trâmite. Caso contrário, eles podem pedir vistas, caso entendam que aquela matéria é muito complexa e precise de uma análise mais aprofundada, de até 2 sessões. Tá? Então, temos essa possibilidade. Então, dentro da CCJ. Bom, ainda, se o parecer do relator for aprovado na íntegra, ele é considerado o parecer da CCJ. Tá? Aí a CCJ adota o parecer do relator como o seu próprio parecer. Nesse caso, pessoal, encerra a tramitação da proposta na CCJ. E o que acontece a partir dali? Beleza, o parecer do relator foi aprovado, os nossos deputados da CCJ chegaram num consenso. Para onde vamos? Se cria, dentro da casa, o que a gente chama de comissão especial. Tá? A comissão especial é quem efetivamente vai analisar o texto da PEC. É essa comissão que vai ser criada depois da aprovação pela CCJ e vai ter prazo de 40 sessões para analisar o mérito da questão. Tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, um trâmite bastante longo. 40 sessões. Quantas sessões tem por mês? Vocês têm ideia? Quantas sessões pode ter por mês na Câmara? Na Câmara Federal. Depende do regimento. Lá em âmbito municipal, sim. Mas lá na Câmara dos Deputados, quantas sessões nós poderíamos ter por mês? Alguém? Ordinárias. Por mês. Quantas nós poderíamos ter? Poderíamos ter uma por dia. Tá? 20 a 22, dependendo do mês, né? Nesse sentido, uma proposta que tramitasse de forma rápida ou com interesse de aprovação, ela poderia lá, em 2 meses, ter o seu trâmite na comissão especial encerrado, caso os deputados entendessem por utilizar todas as sessões. Bom, se esse não for o entendimento deles, se eles conseguirem debater o mérito em menos sessões, ok também, não tem problema. Mas existe a possibilidade de se usar todas essas sessões para fazer a análise do texto. Nas 10 primeiras sessões da comissão especial, os deputados podem apresentar emenda aos projetos, desde que também respeitado o mínimo de 1/3 dos deputados para a apresentação das emendas. Tá? Então, a gente tem aqui também uma restrição em relação ao número para a apresentação de emendas. Depois de analisado e debatido esse texto dentro da comissão especial,
essa comissão ela produz uma indicação, uma sugestão de texto que vai ser encaminhado ao plenário. Quem é que efetivamente decide, pessoal, se essa PEC vai ter andamento ou não? A CCJ aprova, vai para a comissão especial, a comissão especial analisa, aprova e sugere para o plenário, indica para o plenário o seu entendimento. Bom, quem efetivamente deliberará a respeito do assunto é o plenário. Tá? Com as aprovações na comissão de Constituição e Justiça e na comissão especial, isso vai para o plenário, e o plenário é quem efetivamente tem poder para deliberar. Tá? Tá bem. A proposta chega no plenário da Câmara. Aprovada nas comissões, a PEC vai para a votação a plenário. É ali que começa a nossa necessidade de aprovação em 2 turnos. Então, a gente já teve ali, né, o trâmite na CCJ, as 40 possíveis sessões na comissão especial, e agora vai para plenário. Para plenário, precisa de aprovação em 2 turnos. E aí a gente tem um lapso temporal também, com espaço de pelo menos 5 sessões entre um turno e outro. Ou seja, posso resolver isso em 2 semanas, mas posso espichar, né? 5 sessões entre um turno e outro. Para ser aprovada, e aí aqui, pessoal, é que está a grande diferença do que eu falei em relação ao quórum de aprovação e de proposição. Tá? Para ser aprovada, a proposta tem que obter o voto de 3/5, no mínimo, do número total de deputados na Câmara em cada uma das votações. Então, o número de aprovação é muito superior ao número de proposição. A gente tinha lá um número de proposição de 171 deputados e, para aprovar, a gente precisa de 308. Tá? Então, em que pese o número de propositura já seja alto, para aprovação, o número é praticamente o dobro. Né? Então, precisamos da concordância de 308 dos nossos 513 deputados. Beleza. Conseguimos a aprovação em 2 turnos, aprovou lá na Câmara. Após a aprovação, ela volta para a comissão especial, que vai fazer a redação final. E a votação da redação final, ainda dispõe de 2 sessões. Tá? Terminou o trâmite na Câmara, ela vai para o Senado. Beleza, remetemos, então, com a aprovação da CCJ, com a aprovação da comissão especial, votada em 2 turnos na Câmara, vai para o Senado. Chega no Senado, o que acontece com essa PEC, que já teve todo esse trâmite de aprovação? Vai para onde no Senado? CCJ do Senado. Tá? E aí, o que faz a CCJ do Senado? Dá um parecer sobre todos os aspectos. Tá? A CCJ vai lá e analisa todos os aspectos da PEC. A CCJ do Senado tem 30 dias para dar o seu parecer. E só depois disso é que essa PEC pode continuar o seu trâmite. CCJ do Senado, digamos que aprove. Beleza, é constitucional, é admissível, vamos para plenário. A CCJ do Senado remete a PEC para o plenário e se abre lá 5 sessões para discussão e aprovação, se for o caso, daquela PEC. Nesse caso, pessoal, para a PEC ser aprovada no Senado, ela precisa de 49 votos. Tá? Então, a gente só vai ter uma aprovação efetiva de uma PEC se nós tivermos 308 deputados engajados no assunto e 49 senadores. Tá? Um número bastante expressivo. Intervalo das votações no Senado é de 5 dias. Tá? Aqui o prazo é um pouco menor, não são 5 sessões, são 5 dias de trâmite lá no Senado. Então, aprovada no Senado,
a gente teria o andamento da PEC. Mas o Senado pode rejeitar a proposta. Pode também propor alterações ou pode aprovar integralmente. Se o Senado rejeitar a proposta, essa PEC vai para o arquivo e o que acontece com ela? Na próxima legislatura, ela pode ter nova propositura e aí começa tudo de novo, lá na Câmara, não no Senado. Não corta o trâmite da Câmara, volta lá para o começo, na próxima legislatura. Se tiver alguma propositura de alterações, a matéria volta para a Comissão Especial da Câmara. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma reflexão para fazer, né? Câmara e Senado têm que estar absolutamente alinhados na questão da aprovação de uma PEC para ela efetivamente ter agilidade. Porque se ela tem toda a aprovação na Câmara e chega no Senado e algum dos senadores resolve que quer propor uma alteração, a PEC volta lá para a Câmara. Porque quem é responsável pela primeira análise é a Comissão Especial da Câmara. Então, pode retornar lá para a Câmara para começar de novo a questão da análise da aprovação. Ou então o Senado vai lá e aprova integralmente o texto e nesse momento se dá a promulgação da nossa PEC. Tá? De novo, sem interferência efetiva de sanção ou veto do presidente da República, feita pelas casas legislativas na presença do presidente. Nesse caso, a PEC entra em vigor. Então, o resumo é o seguinte, pessoal. Tá? A gente tem um quórum mínimo de 308 deputados e 49 senadores para aprovar a PEC, com trâmite de 2 turnos em cada uma das casas, para só depois a gente ter a efetiva aplicabilidade da PEC. Aqui, pessoal, fica o meu primeiro questionamento. É possível a gente aprovar uma PEC para que ela já tenha, já tenha os seus efeitos efetivos a partir de outubro desse ano? A gente ainda tem tempo? Vamos considerem o cenário que a gente viu até agora, tá? Esses prazos, pessoal, que eu dei para vocês, todos são os prazos máximos, né? A Câmara pode lá não usar de todas as 40 sessões, pode diminuir lá o seu prazo. A gente tem prazo hábil para aprovar até outubro desse ano? Tem. Tá? É possível, então, nós ainda estamos no prazo de aprovar as PECs, caso a gente tenha interesse nisso. O que tem que ficar claro aqui, pessoal? Qualquer PEC que trate sobre prorrogação de mandato, que é o caso do nosso estudo, ela obrigatoriamente tem que ser aprovada e promulgada com, no mínimo, 1 ano de anterioridade em relação ao pleito. Quando é que é? Teoricamente, quando é que é a eleição do ano que vem? Que dia? 2 de outubro. Portanto, temos até 1º de outubro desse ano para ver esse trâmite todo acontecer lá na Câmara ou no Senado. A questão é, aonde estão as PECs? Em que momento que a gente está com as PECs que estão tramitando em relação a isso? Já saíram da CCJ? Já estão na comissão especial? Já foram para o Senado? O que é que a gente tem na prática? Né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Primeira consideração, pessoal, em relação a isso. Nós não temos uma única PEC tratando desse assunto. Tá? Hoje nós temos lá em trâmite no Congresso todas essas PECs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PECs. Tá? A primeira PEC relativa a esse assunto iniciou o seu trâmite na casa, no Congresso, na Câmara dos Deputados, no ano de 2009, tá? Há 10 anos atrás, a PEC 376. Depois dela, vieram outras PECs
que também falam sobre prorrogação de mandato e que também estão em trâmite na Câmara, culminando com a 56 de 2019. Então, nós temos aqui uma gama de propostas em trâmite lá. E aí, o que eu tenho ouvido muito, o que os meus alunos, o que os meus clientes têm me dito? Ah, professora, mas assim, tem uma PEC tramitando lá desde 2009, por que agora a de 2019 vai andar? Qual é que é a ideia? Qual é que é o interesse? Bom, o que a gente tem? Nós tivemos agora, recentemente, um parecer do relator da CCJ, tá? Da Câmara dos Deputados, que fez a análise de a análise preliminar de todas essas PECs. Num primeiro momento, a gente começou lá com a PEC, lá em 2009, com a PEC 376, de 2009. Como todas essas outras versavam sobre o mesmo assunto, hoje elas tramitam todas juntas. E o relator da CCJ fez a análise de admissibilidade de todas essas propostas num único despacho, numa única decisão. E aí eu vou comentar com vocês o que é a matéria de cada uma delas, né? E sobre o que versa a decisão do relator. A primeira PEC, vamos lá, individualmente, PEC 376 de 2009, tá? O que ela queria? O que ela quer? Estabelecer a coincidência geral dos pleitos para todos os mandatos, ou seja, unificar, vai concorrer todo mundo junto, eleições só, de 4 em 4 anos. Aumenta de 8 para 10 anos o mandato do senador. Estabelece um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos e põe fim à reeleição no Executivo. Essas são as propostas da PEC 376 de 2009. Tá? Todos esses tópicos são da 376. Aí vieram outras. Veio a 378. O que a 378 quer? A 378 quer limitar o número de eleições para um mesmo cargo parlamentar, limitando os mandatos dos parlamentares a 3 consecutivos ou 5 alternados. O que é isso? Nossos vereadores e deputados, eles poderiam ter 3 mandatos, um atrás do outro, ou 5. E acabou. É isso. Ou vai ser vereador por 3 mandatos consecutivos, ou vai ser vereador por 5 alternados e fim. Eu conheço inúmeros vereadores, meus alunos, que me dizem o seguinte: professora, estou no 7º mandato. Professora, estou indo para o meu 8º mandato. Assim como deputados, né? A gente tem deputado lá com mais de 5 mandatos, com mais de 3 consecutivos. Bom, a ideia dessa PEC, que também iniciou em 2009, é de limitação desse número de mandatos. 2011, a gente teve, então, a 117. A ideia da 117, da PEC 117, é unificar todas as eleições, tornando coincidentes os mandatos a partir de 2018. Já não deu, né? Já passamos, mas essa era a ideia da 117. Veio a 129. Qual era a ideia? Tornar inelegíveis para um 4º mandato consecutivo deputados federais, estaduais e vereadores para um 3º mandato consecutivo, e para um 3º mandato consecutivo os senadores. Também com a ideia de limitar o número de mandatos, a semelhança da 378. Então, limitar o número de mandatos do nosso legislativo. PEC 365 de 2013, referente à reeleição do presidente, governadores e prefeitos, uma PEC que trata sobre o executivo, permitindo a reeleição no período subsequente, mas vedando uma nova eleição para o mesmo cargo. Ou seja, foi prefeito uma vez, é reeleito, deu, acabou tua vida lá, não vai ser prefeito de novo, tá? Só e também governador e presidente, limitando aqui. Aí temos a 379, que a ideia é pôr fim aos suplentes de senadores. Deu, acabou os suplentes. Senador não precisa de suplente.
e reduzir o mandato desses senadores para 4 anos, permitida a recondução, condicionando, na hipótese de vacância, assumir o segundo candidato mais votado. Diminuir lá o mandato dos nossos senadores. Ideia da 379 de 2014. E aí, pessoal, lembrem, antes da gente continuar, lembrem que todas essas PECs têm um mínimo de número de deputados ou de senadores para ser proposta, né? Então, aí veio a 393, que quer o seguinte: limitar a chefia dos poderes executivos a 2 mandatos, consecutivos ou não. No máximo, tu vai ser prefeito 2 vezes. Aí depois vai para legislativo, vai para outro cargo, mas limita a chefia do poder executivo a 2 mandatos. E, por fim, veio a 56, que objetivo é o seguinte: prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, unificando as eleições gerais e as municipais. Quem aqui é vereador, pessoal? Levantem o braço, por gentileza. Uau! A ideia da PEC 56, que é a última a ser apresentada na CCJ do Congresso, da Câmara, é prorrogar, então, os mandatos de vocês, todos, para que se encerre lá em 2020, e que, então, em 2022, para que lá em 2022 nós tenhamos, então, novamente, eleições. E aí, todas juntas. Presidente, deputados, vereadores, governadores, enfim. Essa é a ideia da PEC 56. Bom, vamos lá, tá? Qual é a atual situação? Todas essas PECs que nós olhamos, os tópicos agora, que nós avaliamos as proposituras, elas foram unificadas, tramitam juntas. E aí o relator da CCJ da Câmara já decidiu, já se manifestou a respeito dessas PECs. E disse o seguinte: todas essas foram apresentadas pelo número mínimo de deputados exigidos pelo artigo 60 da Constituição. Estamos num momento de normalidade institucional, ou seja, não estamos com intervenção federal, não estamos em estado de defesa e nem em estado de sítio. Então, essas PECs todas poderão tramitar. Diz ele: as propostas de emenda à Constituição não ofendem a outros princípios da Constituição. Os aspectos de mérito vão ser analisados pela comissão especial, que vai ser criada posteriormente. Mas, em relação à constitucionalidade, meu voto é no sentido de admitir o trâmite das propostas. Atualmente, pessoal, o cenário das nossas PECs em relação à prorrogação de mandato é esse. Nós já temos o parecer do relator no sentido favorável de tramitação de todas essas PECs. E a gente precisa agora que a CCJ aceite, aprove esse relatório produzido pelo relator e encaminhe para o plenário, tá? Para que isso efetivamente tenha possibilidade de aprovação, tá? Nós temos inúmeras posições, né, pessoal, em relação a isso. Né, em relação a essas propostas e inúmeras opiniões divergentes. Até há umas 2 semanas falando sobre isso, um vereador me disse o seguinte: professor, acho muito difícil que isso seja aprovado, porque o interesse dos deputados é que nós, vereadores, façamos campanha para eles, né, nas eleições para deputado. Então, eu vejo... não vejo possível que isso seja aprovado. Aí eu fiz o seguinte exercício com esse vereador. Eu disse: pois é, mas assim, para propor esse texto, e aí vamos falar só do 56, tá? Da PEC 56, que é a que somente prorroga os mandatos, tá? E que foi a última a ser apresentada. Nós já temos a concordância de 171 parlamentares.
É uma proposta que se originou na Câmara dos Deputados e que teve a concordância de, no mínimo, 171. Então, a gente já tem um quórum considerável que se manifesta em sentido favorável. O que os parlamentares que defendem essa proposta dizem, pessoal? Primeiro, se nós conseguirmos unificar os mandatos, a gente vai ter uma economia significativa de recursos. Por quê? O que acontece com o financiamento de campanha, pessoal? Nós falávamos nisso, né, antes das últimas eleições. A gente teve uma grande mudança no financiamento de campanha, né? Até a penúltima eleição, nós tínhamos a possibilidade, por exemplo, das nossas campanhas serem financiadas por pessoas jurídicas. Na última campanha, tivemos essa possibilidade? Não, né? Nós temos o quê, pessoal? Quais são as possibilidades de financiamento de campanha hoje? Fundo partidário e fundo eleitoral. Então, o que os deputados que defendem a unificação dessas PECs dizem? Desculpa, a unificação desses mandatos dizem. O cobertor está curto, né? O dinheiro ele é limitado. Então, unificar esses mandatos faria com que nós tivéssemos uma economia significativa e se projeta uma economia de, no mínimo, 4 bi só com a supressão da eleição de 2020. Tá? Então, essa é a ideia de economia. Além disso, quem defende essa proposta diz o seguinte: o país para de 2 em 2 anos. Né? E a gente sabe lá nos nossos municípios na ponta que em ano de eleição a gente tem mais dificuldade na transferência de recursos, a gente tem dificuldade de fazer parcerias, a gente tem dificuldade de fazer os nossos antigos convênios, a gente tem dificuldade de receber recursos e de executar algumas ações em anos de eleição. Então, os deputados que defendem essas propostas têm esse discurso, no sentido de que não haveria uma paralisação do país de 2 em 2 anos, a gente unificaria isso, e teríamos uma economia considerável. Tá? Eu trouxe aqui um dado que eu quero conversar com vocês a respeito dos recursos do fundo, para a gente fazer uma reflexão. Vocês sabem que a gente tem 2 fundos, né, pessoal? Fundo partidário e o fundo eleitoral, certo? Fundo eleitoral é distribuído apenas em ano de eleição, ok? E o fundo partidário, em que pese ele possa ser utilizado para as eleições, ele também pode ser utilizado para a manutenção dos partidos. E os partidos recebem esses recursos do fundo partidário mensalmente, mas, desde o ano passado, de acordo com a cláusula de barreira. Eu não sei a quais partidos vocês são filiados, mas eu tenho um dado aqui, em relação ao fundo partidário. Hoje, nesse ano, tá? Desde fevereiro desse ano, dos 35 partidos que nós temos registrados no TSE, apenas 21 recebem recursos do fundo partidário. Nós já temos 14 partidos que não recebem 1 centavo do fundo partidário. Tá? Eu vou falar dos partidos que não recebem, tá? Porque daí os que recebem fica mais fácil. Quem não recebe? A Rede não recebe, o Patriota não recebe, PHS, DC, PCdoB, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. Esses partidos não recebem recursos do fundo. Tá? Então, pessoal, essa distribuição de recursos, os demais partidos, pessoal, os demais partidos recebem de acordo com o número de parlamentares eleitos, né? Numa proporção de acordo com o número de deputados que foram eleitos nas últimas eleições. Então, a gente tem essa característica, tem essa situação de que temos menos dinheiro circulando.
E a defesa dos nossos deputados em relação a isso é o seguinte: esses partidos que já não recebem recursos do fundo partidário terão mais dificuldades de levar os seus candidatos com sucesso nas próximas eleições. Tá? Então, esses são os principais aspectos. O que vocês pensam a respeito, pessoal? Vocês acham que isso anda, que isso não anda? Qual é a ideia de vocês? Não anda? Acho que anda. Deixa eu fazer uma consideração, depois eu ouço individualmente. Agora, algumas semanas atrás, a gente teve, lá no Congresso, a recepção de um grande número de prefeitos favoráveis à prorrogação dos mandatos, né? Que, enfim, entendem que a prorrogação seria o ideal, né? Que a unificação dos mandatos é a melhor situação, seria a melhor situação para o país. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam em relação a isso? Vale a pena unificar? Não vale a pena unificar? Isso tem chance de ir para frente? Vamos por ordem. Fala, colega. Ah, entendi. A ideia do senhor é que, se houver uma ampliação, ela vai se dar a partir de 2020, quando se ampliaria, então, o próximo mandato. Eu já ouvi isso umas 70 mil vezes, mais ou menos. Isso vai acontecer mais adiante. É possível. Fala, colega. Pela questão da economicidade, né? Aí só vamos fazer uma outra... Está sendo gravado aí, não vai ficar bem tá bem. que nós... Tá, entendi, desculpa. Pessoal, mandem a opinião de vocês por WhatsApp para eu poder discutir, para a gente conseguir ouvir na gravação. Tá bem, mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Carol, oi. Lembra que nós tínhamos combinado, então, de fazer uma votação de quem Lembro. Tá bem, vamos para a votação, então. Com base nesses questionamentos e nessa reflexão, pessoal, assim, ó, a gente viu ali que a gente tem inúmeras PECs tramitando, né? O que vocês acham? Eu vou pedir que vocês levantem a mão, tá? Nós pensamos no seguinte: como é que nós podemos nos manifestar em relação a isso? Em relação à aprovação, ao encaminhamento, ao andamento dessas propostas. Vocês acham que seria interessante nós encaminharmos uma opinião, uma lista com as nossas assinaturas para a bancada gaúcha, referindo que nós apoiamos a aprovação da PEC 56 pela prorrogação dos mandatos? Pessoal, o que nós pensamos? Tá? Isso não é, deixa eu frisar, isso não é uma opinião da instituição em leges. Tá? Pessoal, o que nós pensamos? Pessoal, nós estamos aqui num grande número de vereadores, representando um grande número de municípios, e nós pensamos o seguinte: nós podemos produzir uma nota no sentido de encaminhar a bancada gaúcha, apoiando a tramitação da PEC, que nós podemos disponibilizar para que vocês assinem, se entenderem pertinente ou não. E aí cada um tem as suas próprias convicções, né, pessoal? Assim, a nossa opinião é neutra, obviamente, nós não temos nenhuma intenção de direcioná-los, muito pelo contrário, mas pensamos que nós temos recebido inúmeras manifestações de vereadores dizendo: tem que prorrogar, vai economizar, tem que prorrogar. E outras dizendo: não, deixa como está, que está melhor.
Então, pensa, vamos fazer por votação. Vamos fazer por votação. Vocês... Claro, só quem é vereador, gente. Vocês, vereadores, vocês querem que a gente produza uma nota para que vocês assinem e seja encaminhada à bancada gaúcha na Câmara? Então tá bem. Iremos produzir a nota e amanhã, pessoal... Só dos vereadores. E aí a gente faz o encaminhamento. Carol, para ver que é um assunto polêmico. Muito. Mas Vamos ter que juntar lá um monte de assinatura. Mas eu acho que é uma questão de interesse público, gente. Eu penso o seguinte, além do gasto que nós temos, eu até tive uma pergunta, Carol, o pessoal querendo saber quanto é o gasto de uma eleição. Mas, além deste gasto, nós temos um problema que o Brasil para de 2 em 2 anos. E eu, sinceramente, que isso também atinge os cofres públicos. E esse é o nosso maior problema, que o Brasil literalmente para. E junto com as eleições, eu não sei se vocês lembram, nós temos Copa do Mundo, que é sinônimo do Brasil dar aquela freada, e Olimpíadas. Então, a unificação das eleições, é um ponto de vista meu, pessoal, seria importante para o Brasil não parar de 2 em 2 anos. Em relação... Obrigado. Complementando e respondendo o que o Jonathan está me perguntando. Polêmico, né? Adoro esses nossos assuntos. Mas vamos lá, pessoal. Respondendo aqui o que o Jonathan me perguntou. Olha só. Vocês sabem de onde é que sai o recurso que compõe, por exemplo, o fundo partidário? Olha só. 2019. Fundo 810 milhões 50.743 reais são provenientes de dotações orçamentárias da União. E 120 milhões são multas e penalidades aplicadas nos termos do Código Eleitoral. Então, quanto é que se gasta, mais ou menos, com uma eleição? A ideia, entre gastos gerais, tá, pessoal? E aqui, abarcado o que se gasta com o Tribunal Superior Eleitoral, com urna eletrônica, com mesário, com toda a estrutura, se gasta, em média, a ideia é que se gaste, em média, 4 bi. Tá? Mas esse valor pode ser maior que isso. 3 minutos para fechar. 3 minutos? Pessoal, não vou conseguir ouvir vocês porque me foi barrada essa possibilidade. Né? Vamos... Quem sabe vocês mandem. Né? Oi? Sim, pessoal, vamos fazer. Nós vamos fazer o documento e amanhã vai estar disponível para vocês assinar. Tá? Para quem quiser, né, pessoal? Para quem concordar, tá? Então, aprovado pela maioria. Pessoal, infelizmente, eu vou ter que encerrar sem ouvi-los, tá? Mas, enfim, fica o meu agradecimento, tá? Não, mas aí que tá. Nós pedimos para se manifestar. Então, vamos fazer o seguinte. O pessoal já se manifestou. Dos vereadores, gente. Quem não quer, levante a mão. Aí, ó. Acho que está respondido. Acho que está resolvido, né? Pessoal... Eu acho que é justo. Certo, senhor. Tá certo. Claro. Pessoal... Carol, é isso. Deixa eu agradecer. Colegas, pessoal. Era certo que ia ser polêmico assim. Pessoal. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Espero que aproveitem o seminário. Muito obrigada. Obrigado, Carol.